Livro do profeta Daniel, no capítulo de número 5. Profeta Daniel, no capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 1. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. O banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber o rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o seu espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu, aquele Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que a luz, o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações, se houver dúvidas. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura, e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Somente até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, de coração, convido que a Irmandade nas vossas casas continue a ler esse capítulo. Tem muito mistério, tem muita sabedoria, tem muita providência de Deus na leitura do livro do profeta Daniel, ao qual o Senhor tem nos agraciado de nos despertar nessa manhã, para que todos juntos possamos receber a mensagem que o Senhor tem para nós, o conselho que o Senhor tem para nós. Mas conheça, leia, busque interpretação, porque nos ajudará, você na tua casa, nas tuas aflições, na tua família, nós como um grupo, como uma irmandade, nos ajudará
a sermos mais fiéis a Deus também. O que nós lemos, irmãos? A mão misteriosa que aconteceu num banquete do rei Belsazar, uma escrita na parede do palácio, e ninguém podia interpretar. Mas essa escrita aconteceu depois que esse rei, exaltado pelo álcool, pela festa, embriagado de todos os prazeres, ele foi mexer com os tesouros de um povo que tinha sido levado em cativo, um povo que havia sido raptado, sequestrado. Quando eles tomaram Israel, quando a Babilônia tomou Israel, por profecia, pela desobediência do povo, eles mataram os menos sadios, as pessoas que eram doentes, enfermas, e levaram, se eu não me engano, 70.000 pessoas para a Babilônia. E ali fizeram desse povo escravos. E pegou os tesouros que tinha Israel e levaram para a Babilônia. Isso foi feito pelo rei Nabucodonosor. Mas, irmãos, e esse rei que sucedeu Nabucodonosor, Belsazar, que não tinha comunhão com o pai, Nabucodonosor, tanto é que quando o pai está morto, ele ainda está preso, ele vai ser solto para assumir o reino, por um projeto político, não sabemos ao certo. Então ele não compartilhava dos mesmos valores, dos mesmos princípios do rei Nabucodonosor, e ele toma, embriagado, ele toma essa decisão de pegar parte do tesouro daquele povo raptado e usar. Entretanto, querida igreja, não era um simples tesouro, não era um simples povo, mas ele mexeu com um povo escolhido por Deus. Ele escolheu com os tesouros que ficava no santuário, de quando o sumo sacerdote iria sacrificar, iria oferecer sacrifícios a Deus. Então, o Espírito de Deus passava por aqueles tesouros. O Espírito de Deus se manifestava ali. E o pecado não coaduna com as coisas santas. E quando eles mexeram com o que era santo, a mão misteriosa apareceu na parede para dar um recado para aquele rei. Então, muitas das vezes, irmãos, nós não sabemos justificar para nós mesmos um sacrifício, não sabemos justificar para nós mesmos uma penitência que nós fazemos para sermos agradáveis a Deus, renunciando a alguma coisa que nós tenhamos prazer de fazer, ou algo que nós somos convidados, mas o seu coração se fecha porque você não quer se desagradar a Deus, e às vezes você não tem nem justificativa para isso. A justificativa vem por essa palavra para o teu coração. Tudo que você santificar, o Senhor recebe nos céus. E o Senhor guarda, o Senhor cuida, e o Senhor prospera, porque o Senhor conhece o íntimo dos nossos corações. E querida irmandade, o rei se desesperou, como nós lemos aqui, embriagado, mas imagina quando nós tomamos um susto, quando o Senhor nos dá um livramento no trânsito, quando a gente toma um susto, parece que alguma coisa vai acontecer de errado na nossa vida, a gente não relaxa, a gente parece que dá uma relaxada, a gente perde as forças. Aconteceu isso com esse rei. Ele viu aquela mão escrevendo na parede, parou a festa, cessou a música, recolhe o vinho e vamos descobrir agora o que está escrito aqui. Chamou o astrólogo, chamou os sábios, os entendidos, e ninguém havia que pudesse revelar. Até que a esposa dele, a rainha, se lembrou de Daniel. Ele, como não compartilhava das mesmas coisas que o pai, ele não sabia do que Daniel tinha sido para o pai dele.
Aí ele encontra, Daniel é localizado, é convidado e é colocado na presença dele. Mas o que havia de santificado naqueles instrumentos que haviam sido usados para profanar, havia na essência também de Daniel. E a mão que havia escrito na parede um recado para o rei, era uma mão de Deus. Então para Daniel tudo era mais fácil. Para Daniel era simples de ler o que estava escrito ali, porque era a essência dele. Assim como você vai à casa do Senhor e os hinos falam com a tua alma, você chora, você glorifica. Por quê? Porque é fácil. O que há dentro de você transpira, floresce, porque a misericórdia, a benevolência, o Espírito de Deus está no meio de nós, querida igreja. E Daniel falou, não preciso dos teus tesouros, guarda para você, dá para quem você quer, mas eu vou falar o que está escrito. E ele deu um recado para esse rei Belsazar e falou que o reino dele estava terminado. E falou que a morte chegaria para ele. E naquela noite, o rei foi assassinado. Por quê, irmãos? Porque assim Deus o quis. Agora vejamos o que acontece. Belsazar foi assassinado, o Senhor deu o prenúncio do que haveria de acontecer, e ele foi conquistado, aquele reino foi conquistado e assumiu no lugar dele um homem por nome Dário, o Medo. E Dário também não conhecia o que haveria de acontecer, não conhecia quem era quem naquele reino. Ele era um conquistador. Muito se diz pela história que haveria algum tipo de composição entre ele e Ciro, que viria a sucedê-lo, o persa. Até quem diga que se trata da mesma pessoa, não se tem registro histórico dessas coisas. Mas ele, ao invés de aniquilar os conquistados, de destruir as pessoas, ele foi e, dentre o povo, escolheu 120 anciães, 120 pessoas para que pudesse governar na Babilônia. E sem conhecer, sem ter a história, mas ele também alcançou Daniel. Daniel também foi um dos escolhidos. Um escravo. Um homem que foi tirado do meio da parentela da terra dele. Ele era nobre em Israel. Foi tirado do meio do povo dele. Destruíram, por certo, mataram muitas pessoas da família dele. Ele foi levado escravo. Mas o que tinha dentro de Daniel impulsionava com que ele sempre estivesse no meio das mesas dos reis. Ele foi um homem importante para Nabucodonosor. Ele foi importante na vida desse rei que nós lemos agora, Belsazar. Ele vai ser importante na vida de Dário e também no reino de Ciro. Um escravo que passou por 4 reis. Reis que conquistaram, reis que dominaram, reis que tiraram. Não foi uma sucessão pacífica, porque sobre ele havia o Espírito do Altíssimo. Igreja do Senhor, todos nós viemos à congregação com as nossas necessidades, com as nossas aflições, e o recado, a palavra, o conselho que o Senhor nos dá nessa manhã é que nós possamos seguir o exemplo de Daniel, buscar aquilo que é do alto, porque o Senhor prosperará todos os termos das nossas vidas. Mesmo que você, irmãos, possa estar numa roda onde você se julga inferior ou inferiorizado, porque muitas das vezes nós estamos em lugares, irmãos, que nós somos nada. O Senhor deu a graça uma vez de eu participar de um curso com o ex-presidente Fernando Henrique. Eu não sei como que eu fui convidado, eu fui. E era um grupo de pessoas, de famílias. Aí o Senhor me deu a graça de conhecer uma família, outra família, pessoas que têm muita representatividade na economia do Brasil. E eu chegava na minha casa e falava para o meu pai, no trabalho, falava assim, eu não sei o que eu estou fazendo lá. Porque aquele povo não é igual a nós, não.
É um povo diferente. Eles frequentam outras escolas, eles falam com outras pessoas. É gente muito diferente de nós. Não adianta, não é igual. E é normal que isso aconteça. Que a gente seja introduzido num ambiente em que você se sinta a menor. Às vezes você precisa pedir alguma coisa para alguém, um diretor, um empresário, um juiz, um delegado, e ele é a autoridade. Não é isso, irmão Silvano? Um secretário de governo para aprovar um projeto na engenharia, você vai lá, se ele não te atender, não vai ter. Você não vai conseguir falar com ninguém, não é isso, irmão Anderson? Mas hoje o senhor está falando que não tem autoridade que não esteja submetida aos desígnios de Deus na tua vida. Então que você pode entrar em paz. Assim como o Senhor foi com Daniel, o Senhor será na tua vida também. Das respostas que você pede, dos interrogações do teu coração, aqui está a palavra na tua vida. Assim como o Senhor foi com Daniel, ele foi introduzido na presença do rei, profetizou a morte do rei e saiu de lá com vida. E o próximo rei que veio colocou ele entre os maiorais. E a prova dele não acabou. Despertou inveja nos demais, criaram uma cilada, jogaram ele na cova dos leões, mas o que estava nele era maior. O Espírito de Deus que nele habitava protegeu ele de todo o mal. Irmãos, aqui está a palavra, aqui está a tua resposta. Assim como o Senhor foi com Daniel, que buscou se santificar, que buscou adorar a Deus em espírito e em verdade, se nós assim o fazendo, o Senhor destravará as bênçãos nas nossas vidas. O Senhor entrará com poder e glória, e você será reconhecido como servo e serva do Altíssimo, não pela prova. Ali vai um crente provado. Ali, não é isso? Ser crente às vezes é motivo de chacota. Olha que dó. É um crente, é uma crente. Está provadinha, tadinha. Não tem inho para nós, irmãos. Não tem tadinha, não tem tadinho. Você vai ser reconhecido como servo e serva de Deus, e o Senhor levantará a tua cabeça. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebamos ela como vinda de Deus, e que por tudo nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.